Bom, olá. Esse é um vídeo de apresentação sobre o estudo de caso feito para a matéria de cibersegurança. Algumas informações preliminares. Eu sou o Miguel Henrique. Esse é o curso de pós-graduação em computação aplicada. E esse estudo de caso está sendo feito para a matéria de cibersegurança. Está sendo lecionada pela professora Marta. Então vamos iniciar aqui a apresentação. O caso escolhido foi o Worm Stuxnet, Stuxnet, enfim, que é considerada, né, por muitos, a primeira arma digital projetada para danos físicos em larga escala. Então a gente vai explorar um pouco esse caso, né, seguindo aqui. Então, o que que aconteceu, né? O Stuxnet ele foi descoberto em 2010, foi classificado como um malware de extrema sofisticação técnica. É, o alvo, né, desse malware foi o complexo nuclear de Natanz, no Irã. A missão foi a sabotagem do enriquecimento de urânio, né? O Irã tem projetos, né, de enriquecimento de urânio. Então, a missão desse Worm é, era justamente sabotar esse projeto, esse sistema. E ele operava de maneira invisível aos sistemas de monitoramento. O foco principal foi a sabotagem industrial, o foco desse Worm. Um pouco sobre o vetor de ataque e a infiltração. Então ele usou o airgap, né? Foi feita a introdução desse worm via pendrives infectados e isso proporcionou a invasão. Então ele transpôs o isolamento da rede, né? É, também explorou Zero Day, porque foi uma exploração inédita de quatro vulnerabilidades conhecidas no Windows. E um dos alvos foi o PLC, que é a infectação do sistema Siemens, né? Que controlavam as centrífugas. Então, basicamente, esse é um pouco do resumo sobre o vetor de ataque, como se deu essa infiltração. Aqui embaixo a gente tem uma frase que resume um pouco como foi esse vetor de ataque e infiltração, que foi uma sucessão de técnicas de alta complexidade sem precedentes. É, também foi usado, uma das técnicas foi o man in the middle, né, interno. Então teve uma ação física que alterava a rotação das centrífugas, né? Assim que isso que provocou os principais danos, né, na operação. Então, esse worm alterava a rotação das centrífugas para níveis muito perigosos, né, causando impactos na operação dessa usina de enriquecimento. Então, teve também a parte de engano digital, ele enviava sinais falsos, né? Então isso impactava também o sistema de telemetria, né, de monitoramento. Ele enviava sinais falsos aos operadores. Então, tudo parecia normal, mas o sistema estava infectado e a operação estava alterada. Então, o resultado disso foi que as máquinas estavam se destruindo, né? E as telas estavam indicando operação normal. Um pouco sobre os impactos também, né? Um, ah, Nesse caso aqui, a gente não teve um vazamento de dados, mas a gente teve a integridade comprometida, a integridade das máquinas e da operação, e dados também comprometidos, né? O foco não foi o roubo de dados, mas impactar a integridade do sistema, né? Corromper a integridade e o funcionamento do sistema. Então, a forma como ele operava, na lógica CLP, ali alterava as instruções de controle, né? Então, essas instruções de controle elas eram reescritas e só alterava a operação. A parte de telemetria, como mencionado também, os registros de monitoramento eles eram falsificados em tempo real. Então,
Os operadores não conseguiam identificar que eram falsos. E a parte de engenharia, né? Que é a coleta de dados sobre a infraestrutura física. Então, todos esses itens foram alterados. O funcionamento desses itens foi alterado, né? Isso impactou a operação da usina. Então, um pouco sobre as consequências reais. É, tem a parte do dano físico, né? Então, aproximadamente 1.000 centrífugas foram destruídas, né? Foram impactadas por esse war. Teve a parte de um atraso geopolítico, né? O programa nuclear iraniano, ele foi atrasado em pelo menos 2 anos. Tem também a mudança de paradigma, né? A, infraestruturas críticas provaram ser vulneráveis a armas digitais, né? Lembrando que isso foi em 2010, né? A gente está em 2026, então já se passaram 16 anos. E isso marca o início, digamos assim, a gente pode dizer que esse foi um dos marcos, né? Do início da era da guerra cibernética. Então, um pouco sobre parte de prevenção e mitigação, né? Também é pedido nesse trabalho de estudo de caso. Uma das alternativas, um dos métodos de prevenção seria o controle de dispositivos, né? Então, o bloqueio rígido de portas USB em áreas críticas, o Zero Trust, então, a inspeção e autenticação de tráfego mesmo em redes isoladas, o monitoramento, né? Fim a fim, detecção de alterações não autorizadas no código dos controladores. Seria um outro método que poderia poderia ter prevenido ou mitigado essa infecção, esse caso, né, desse worm. Sensores também analógicos, então a validação física, independente da rede digital, seria um outro método que poderia ter mitigado esse ataque. Então, o legado do Stuxnet, né, no final das contas, o que a gente pode tirar como lição desse caso, lembrando que nesse estudo de caso a gente não entrou no mérito político ou geopolítico, é apenas um estudo de casos, imparcial e sem viés, que é algo que pode ser olhado por diversos pontos de vista e adaptado em diferentes contextos. Então, o legado do Stuxnet é que a fronteira entre o código digital e a destruição física desapareceu definitivamente, né? De, de 2010 para cá, que foi quando esse caso aconteceu, a gente teve outros casos também, até inclusive no Brasil, é, é, de sistemas críticos, né, que foram infectados. Sistemas, nesse caso, a gente teve o programa nuclear do Irã, mas a gente também já teve casos recentes de tentativas de ataque a usinas hidrelétricas, por exemplo, no Brasil. Então, demonstra que esses sistemas de infraestrutura crítica também precisam ser protegidos, né? E ataques como esse podem ter grandes impactos. Então, esse é um pouco do resumo desse caso. Esse foi o nosso estudo de caso do, do Worm Stuxnet. Essa é a nossa apresentação. Eu agradeço a oportunidade.